Já a seguir temos consultório fiscal com Marta Gaudêncio, advogada. Muito bom dia, Marta. Muito obrigada pela sua presença. E hoje vamos falar das medidas anunciadas na semana passada pelo Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, e que nos atingem a todos. Os impostos vão agravar-se, vai ser um enorme aumento de impostos, como o próprio Ministro admitiu. A minha pergunta é, os impostos estão a agravar-se na mesma proporção com que aumenta a insegurança das pessoas e de quem tem cada vez mais taxas para pagar e menos rendimentos para as suportar? A mim parece-me que sim, a mim parece-me que os impostos estão de facto a agravar-se de uma maneira muito extremada e cada contribuinte começa a ter cada vez mais dificuldades em perceber como é que vai pagar todos os impostos a que está sujeito. É evidente que existem razões para isto acontecer, é evidente que podemos discutir se deviam aumentar mais ou menos uns impostos ou outros, se deviam ser criadas mais isenções. Nós sabemos que a situação é muito grave e, portanto, é necessário cobrar impostos. Mas o aumento está a ser generalizado e muito forte. No caso do IMI, o agravamento é mesmo muito grande. Há casos em que o imposto municipal sobre imóveis triplica. É verdade. É verdade porque, de acordo com a informação que foi transmitida a semana passada, havia um mecanismo que ficou previsto no início da vigência do Código do IMI que foi ou que será revogado. Portanto, tudo aquilo de que se falou a semana passada será, julgo eu, inscrito na proposta de lei do Orçamento de Estado e só a partir de 15 de outubro é que teremos acesso a ela, mas o que se passa é que, quando foi aprovada a reforma do património, da tributação do património e criado o Código do IMI e do IMT, foi de facto prevista uma avaliação geral dos imóveis, porque havia imóveis que não eram avaliados há muito tempo, que tinham valores muito baixos, toda a gente estava de acordo e, portanto, a contribuição autárquica que pagavam nessa altura, agora IMI, era muito baixa. Era preciso atualizar os valores? Claro que sim, era preciso atualizar os valores. Portanto, houve aí a criação de dois mecanismos. Um, quando os imóveis fossem transmitidos depois da entrada em vigor do Código, eram reavaliados e, portanto, passavam a pagar o IMI de acordo com o novo valor patrimonial tributário. Se não fossem transmitidos, haveria uma avaliação geral feita no prazo de 10 anos e portanto, é até agora, é até ao final de 2013, aliás, até ao final de 2012, que vai ser feita a avaliação. E os novos valores patrimoniários fixados até 31 de dezembro deste ano são os que valem para o pagamento do IMI do ano que vem. Qual é que era aqui a cláusula de salvaguarda que estava prevista? É que a diferença entre o IMI a pagar o ano passado, portanto, com base no antigo valor patrimonial tributário e o valor novo, não podia exceder ou 75 euros ou então um terço da diferença entre o IMI resultante dos dois valores patrimoniais tributários, o mais alto deste valor. E agora isto desaparece. É certo que esta cláusula também só vigorava durante 2 anos. Vigorava para aquilo que se vai pagar em 2013, relativamente a 2012, e para o IMI a pagar em 2014, relativamente a 2013. Mas isto permitia, de alguma forma, que fosse gradual o aumento do imposto. Uma pessoa, um contribuinte que tivesse um imóvel avaliado, sei lá, em 4.000 ou 5.000 euros, e pagasse um IMI relativamente baixo, vamos dizer, dependendo das taxas, dependendo da localidade, mas vamos dizer de 100 euros, neste momento, se o valor do imóvel tiver sido multiplicado por 10 ou por 100, como houve alguns casos, vai ver acontecer exatamente a mesma coisa ao imposto. E, aliás, nós avançávamos hoje que o imposto, em alguns casos, dispara 5.000%. Pois é possível, porque de facto havia imóveis no centro de Lisboa. Esses são os melhores exemplos, porque o centro de Lisboa havia zonas com imóveis muito antigos, com valores nunca atualizados e que de repente foram avaliados e os valores dispararam, o que é normal, porque a localização é boa, se calhar entretanto até já foram feitas obras, portanto todos aqueles coeficientes que são aplicados atualmente para avaliar os imóveis também eram mais elevados. Agora, o que é facto é que não vai haver aqui nenhum período de transição para suportar o aumento deste imposto. Depois, fala-se já existe uma taxa agravada para imóveis que são detidos por sociedades offshore, mas também se fala em tributar de forma mais elevada os imóveis de valor patrimonial tributário muito elevado, à partida daqueles que têm valor superior a 1 milhão de euros. Não sabemos se só na transmissão, não sabemos se vai ser criada alguma taxa de IMI também para este efeito. Portanto, vamos ficar aqui com um problema sério, ou os contribuintes em geral vão ficar aqui com um problema sério, porque realmente o IMI que vão pagar
vai ser muito superior, na grande maioria dos casos, àquele que pagavam anteriormente. E as pessoas aguentam? Eu não sei se Ou aguentam, por quer dizer, outra, haverá, na sua opinião, mais proprietários a entregarem as casas ao banco que, por sua vez, vão ficar ainda mais entupidos com casas, com imóveis à venda e com os preços em queda? É possível, porque, quer dizer, os proprietários que já têm as casas há muito tempo e que já não têm crédito ao banco, poderão sempre tentar, enfim, vender um dos imóveis para pagar os IMIs dos outros, poderão sempre tentar recorrer ao crédito, enfim, há depois todo um... Mas vender nesta altura também não é fácil. Vender nesta altura não é fácil. Agora, todas as pessoas que estão a adquirir casa com recurso ao crédito bancário, é mais uma despesa, de facto, que pode levar a que não consigam manter aquele imóvel. Ou se calhar e que o pensam duas entreguem... vezes e não compram. Claro, mas não comprar é uma coisa que eu acho que muita gente já está a pensar. Aliás, relativamente a este assunto, até foi já avançado, que poderia ter sido acompanhado, por exemplo, por uma descida da taxa de IMT. Porque, muito bem, tributava-se a detenção dos imóveis, mas baixava-se um bocadinho o IMT e facilitava-se a venda, porque neste momento o mercado imobiliário está praticamente parado. E isto não interessa a ninguém. E este tipo de medidas vem aumentar a fragilidade do mercado imobiliário em Portugal? Vem, porque quer dizer, se não se consegue vender e quem tem imóveis não consegue suportar os custos inerentes, às tantas não é possível manter o mercado nestas condições. Hoje falamos também das alterações das taxas e dos escalões de IRS. Vamos ter menos escalões e vamos ter uma sobretaxa de 4% em sede de IRS. Mais uma vez eu pergunto, os portugueses aguentam isto? É uma questão que vamos ter de ver. Isso aguentam ou não aguentam, eu acho que só quando confrontados com as situações, de facto, é que nós vamos ver se aguentam ou não aguentam e como é que aguentam. Se calhar vão ter de cortar em muitas outras despesas, mais do que já cortaram até agora. Era importante clarificar as alterações que vai haver nos escalões de IRS, para as pessoas perceberem onde é que se enquadram a partir de agora. Nós temos um conjunto grande de escalões de IRS. Neste momento temos 8, começámos por ter 5, entretanto foram aumentados para 8 e agora vamos aparentemente voltar aos 5 originais. Originais, enfim, no número, não necessariamente nos valores. Em cada um destes escalões, exceto no primeiro, que vai até pouco menos do que 5.000 euros, é aplicada uma taxa de 11,5%, e no último, a partir dos 153.600 euros, ao qual se aplica, sim, por ano, isto são valores anuais, ao qual se aplica uma taxa de 46,5%, a não ser nestes dois escalões que estão nos extremos, nos escalões do meio aplicam-se duas taxas, uma taxa média e uma taxa que se aplica depois à diferença até ao escalão seguinte. O que vai acontecer aqui é que, em vez dos 8, vamos ter 5. Portanto, os valores vão ser reajustados. Mas como é que vai ser feita a redistribuição dos escalões? É isso que ainda não sabemos. Aquilo que foi dito foi que se pretende proteger as famílias ou os agregados familiares com menores rendimentos. Portanto, eu acredito que o primeiro escalão, se não calhar... vai ser mexido, calcula-se que não. Talvez não seja mexido, ou seja, pouco mexido. O segundo escalão, se calhar, ainda fica abaixo daquilo que hoje é o terceiro escalão e depois daí para cima vai aumentar. E depois daí para cima não poderá haver uma grande discrepância de valores dentro do mesmo escalão? De rendimentos, estou eu a falar. Pode, e esse é um dos problemas. E o outro vai ter escalões muito mais largos, a apanhar valores que são muito mais amplos, e vai ter, provavelmente, muitas pessoas que neste momento estavam quase no limite superior de um escalão e, por mais ou menos montante de alteração, passam para o escalão acima. E isso pode significar um aumento de taxa bastante grande. Porque nós também ainda não sabemos qual é que é o impacto que vai haver nas taxas. Não sabemos qual é o valor dos escalões e não sabemos qual é que é o valor das taxas. Mas certamente que as taxas também vão aumentar. Mais a sobretaxa dos 4% que se vai aplicar em 2013, como se tinha aplicado já o ano passado, mais a taxa Portanto, aquela medida que era extraordinária volta a ser extraordinária, volta a ser extraordinária. Seja, vamos ter a exceção a passar a ser a regra. Sim, aliás, ela era extraordinária, na altura discutiu-se se era extraordinária porque é que passava a estar no código do IRS, mas passou. Aliás, e este ano mantém-se a sobretaxa de 2,5% para os contribuintes que anualmente ganhem mais do que 153.000 euros. Então, na sua opinião, estes 4% podem vir a ser definitivos? Não ou esta sei sobretaxa, não nestes moldes, mas noutros? Eu quero crer que não será definitivo, ou pelo menos não nestes valores.
mas eu acho que durante 1, 2, 3 anos podemos contar ainda com taxas de IRS Ou seja, na muito prática elevadas. poderemos contar com menos um salário, é isso? Mais ou menos? Mais ou menos, mais ou menos. Em alguns casos até talvez mais, depende da subida de escalão, por exemplo, depende daquilo que vai ser tributado a mais. Para a semana saberemos. Marta Gaudêncio, muito obrigada pela sua presença e Bom pelos dia. seus esclarecimentos. Até para a semana.